Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias, capítulo de número 2. Neemias, antes do livro de Jó, depois do livro ali de Esdras, antes de Salmos. Neemias, depois de Crônicas, depois de Esdras, lá no Velho Testamento. Antigamente o livro de Neemias e de Esdras era um só. Neemias capítulo 2, versículo 17. Todos acharam? Isso. Neemias passou por uma provação extrema. Quando ele soube que a sua cidade natal estava derrubada, queimada, quando ele recebeu essa notícia, ele ficou aproximadamente 4 meses depressivo, e muito depressivo. Ele procurou o rei, aliás, ele não procurou o rei, ele não conseguia mais esconder no semblante. Então o rei reparou nisso, olhou para ele e falou: o que é isso? Essa tristeza aí, meu amigo, não é fome nem nada disso não, isso aí você está triste. Na verdade, uma pessoa triste não poderia se apresentar diante do rei Artaxerxes, senão ela já era condenada à morte. Mas no caso ali, o rei Artaxerxes, ele representa o próprio Deus na vida de Neemias. E ele fala: rei, me desculpe, mas como que eu poderia estar alegre se a minha cidade natal está destruída? Se a situação está uma calamidade? Então o rei olhou para ele e falou para ele, em outras palavras, resumindo: pegue o que você precisa e vá reconstruir a tua cidade. Do nada, mais do tudo. Porque há 4 meses ele estava intercedendo. Há 4 meses Neemias estava orando a Deus, gemendo, intercedendo, e Deus usou quem Ele quis, porque Deus faz como Ele quer. E às vezes a gente fica achando, aquele pastor não deixa, o presidente é não sei o quê, aquela pessoa lá, o meu patrão não vê. E a gente gasta muito tempo perdendo tempo querendo chamar a atenção de pessoas, em vez de chamar a atenção de Deus, que move o coração das pessoas. Deus moveu o coração do rei, e ele destinou milhares de empregados, soldados, ele destinou ali profetas, honrarias, ele destinou, além de mão de obra, todo o material necessário e uma carta para Neemias, para que eles reconstruíssem a cidade de Jerusalém novamente. Olha só, gente. Eu vou ler para vocês o capítulo 2, versículo 17, que diz assim: então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser uma vergonha. Uma outra tradução vai dizer assim: e deixemos de ser miseráveis. Uma outra tradução diz: e deixemos de ser opróbrio. Amém? Assente-se. Você pode me ajudar a pregar hoje? Pode? Você pode olhar para alguém e você pode falar para essa pessoa assim, ó: vamos deixar de ser miseráveis? Não é fácil isso, né? A gente fala sorrindo porque a gente está constrangido. A Bíblia diz que quem que convence o coração do homem? Convence o coração do homem do quê? Do pecado, da justiça, do juízo final. É o Espírito Santo que convence. Por mais que a gente se esforce para tentar convencer alguém, quem convence é o Espírito Santo. Com certeza você já conheceu algum manipulador, né? Uma pessoa manipuladora, homem ou mulher. Quem aqui já conheceu uma pessoa? Na sua mente veio assim: opa, pastor, eu conheço uma pessoa manipuladora. Levanta a mão assim. Eu conheço, me vem à mente uma pessoa manipuladora. Todos nós conhecemos. Só que é impressionante como a gente não se enxerga. Todos nós. É mais fácil, porque o manipulador, geralmente, ele não se enxerga. Ele enxerga somente, aos seus olhos, a injustiça de outro. Aquele outro tem tanto, e deveria estar fazendo por mim. A vida daquela outra é muito mais fácil do que a minha. Deveria estar me ajudando. A vida daquela pessoa é mais ou menos assim. E todo manipulador trabalha em cima da culpa de alguém.
O manipulador vai chegar e vai falar, está vendo o que você está fazendo comigo? Ou o que você fez comigo? Está vendo onde eu nasci, como eu estou? E como você tem mais oportunidades que eu? Você vai me deixar assim? Você vai fazer isso comigo? E bababá? Uma conversa desse jeito mais ou menos. Mas pastor, como que eu vou saber se eu sou manipulador? Quando a gente olha para a Bíblia, você percebe, um cristão maduro vai perceber que a Bíblia ela é um espelho. Você vai olhar para ela e ela vai refletir as tuas vergonhas, para que você mude. Agora, um cristão que não é maduro, ele vai olhar para a Bíblia e não vai ver um espelho, vai ver uma janela. Ele vai olhar a Bíblia e vai pensar assim, está vendo? Eu queria tanto que essa pessoa lesse isso. Eu queria tanto que tal pessoa estivesse aqui para escutar essa mensagem, porque aquela pessoa me fez sofrer. Aquele homem, aquela mulher são manipuladores. Uma pessoa que não é madura vai pensar na Bíblia como uma janela, porque vai tentar usar a Bíblia para os seus objetivos. Vai tentar usar a Bíblia para alcançar méritos financeiros. Vai tentar usar a Bíblia para alcançar méritos de reconhecimento, seja ministerial ou o que for. Vai tentar usar a Bíblia. Somente usar a Bíblia, mas nunca a Bíblia vai ser encaixada para a sua mudança. Os outros estão errados, os outros não dão oportunidade. A Bíblia vai falar muito bem sobre a igreja ou as nações, mas como Deus trata como um corpo. Tratava a nação de Israel como um corpo, trata a igreja como um corpo. Tem até um desses coaches, eu não estou falando de todos os coaches, mas tem um ou outro que eles não são pastores, eles não são líderes cristãos de verdade, mas eles usam a Bíblia para ganhar dinheiro, usam a Bíblia para alcançar certos objetivos, para empreender e tantas coisas. E quando perguntam, por que você não vai, qual igreja que você vai? Eu não vou em nenhuma igreja. Por quê? Porque eu sou igreja. Está errado. Nós somos igreja. Eu faço parte desse corpo. Os falsos profetas sempre vão, de uma forma muito astuta, tentar te afastar. E é interessante quando eu olho para a Bíblia, como ela vai trabalhar na minha honestidade. Como a Bíblia vai me convencer. Em força de expressão aqui, eu poderia dizer que, pelo que Neemias ouviu e viu, o coração dele está inchado. O coração dele, de Neemias, está doído, porque o reflexo do que está acontecendo ao seu redor causa agonia em Neemias. Ele está desconfortável, ele precisa expor os detalhes da sua agonia ao seu povo. Presta bem atenção no que eu estou falando, ao seu povo. No verso 17, diz algo marcante que dá o início desse desabafo dele. Meu irmão, Neemias, ele não é uma voz para o lado de fora. Sabe aquelas pessoas que não são maduras e falam, realmente, essas igrejas, esses líderes, esse Brasil, não. Neemias é alguém que puxa a responsabilidade. Neemias não é uma voz de fora. Neemias é uma voz de dentro para fora. Nós, como igreja, precisamos melhorar. Nós, como Brasil, precisamos acertar. E aí você vê a diferença de uma pessoa madura de uma pessoa que não é madura. Amém? Está me ouvindo? Amém. E olha que Neemias fala, quando ele se dirige ao povo, ele não fala, vocês precisam deixar de ser. Não, ele fala, deixemos de ser uma vergonha. Deixemos de ser miséria. É um grito, é um desabafo. E isso tem base. Um grito que tem argumento. Deixemos de ser vergonha. É um grito de muitos aqui, eu não tenho dúvida. Também é o meu grito. Porque houve um tempo que eu era vergonha, mas há um tempo que nós somos vergonha. Em que sentido, pastor? O senhor está falando isso? Houve um tempo em que a gente sente até vergonha de lembrar de algumas coisas que a gente faz, o desprezo e tantas coisas assim. Por isso que para sempre nós precisamos renovar a nossa ideia de como corpo. E quanto mais você conhece a Bíblia, como disse o apóstolo Paulo, você vai se constrangendo com o amor de Cristo. Você não faz para receber, porque você merece, você faz por gratidão. Um médico no hospital que eu trabalhei, o Dr. Miguel Ilu, cardiologista, ele chegava de manhã no hospital. Bom dia, Carlos. Bom dia, doutor. Tudo bem com o senhor? Não como eu gostaria, mas mais do que eu mereço.
E você começa a deixar de lado esse senso de justiça ou de falsa justiça, porque qualquer meio que você vai parar, de uma forma muito consciente, você vai melhorando o meio, você vai melhorando a nação, você vai melhorando a igreja, você vai melhorando as pessoas. Por onde você passa, você vai construindo. Mas uma pessoa manipuladora, uma pessoa que não é madura, por onde passa, vai só colhendo o fruto dos outros. Por onde passa, vai sugando os outros. Por onde passa, vai tendo gritos de injustiça, mas nunca constrói nada. Nunca. Para sempre nós precisamos ser renovados, porque muitas vezes somos muito impulsivos em nossas palavras, em nossas ações, ingratidão, descaso. Mas eu quero ir mais fundo com você quanto ao que eu estou falando. Quando que nós nos tornamos uma vergonha? Quando? Pastor, eu não vim aqui para ouvir isso. Poxa, esses dias eu ando muito triste. Eu ouvi uma palavra de ânimo. Meu irmão, você veio ouvir a palavra de Deus, que sara. Porque às vezes a gente está igual a Isaías. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas quando você tem um encontro com Cristo, ele fala, opa, ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando que eu me torno uma vergonha? Me permita dar esses detalhes expostos de Neemias, pois antes de exclamar a última frase, ele expôs o porquê, né? Nós estamos vendo a miséria que nós nos tornamos, é isso que ele está falando. Vocês estão percebendo a miséria que nós estamos nos tornando? É isso que ele está falando. Quando que eu me torno uma vergonha? Primeiro ponto, presta atenção, igreja. Quando que eu me torno uma vergonha? Primeiro ponto, quando eu sou indiferente à miséria alheia. Quando eu sou uma vergonha. Quando eu sou indiferente à miséria alheia. Neemias não diz sobre a miséria do outro. Ele diz a nossa vergonha, a miséria que nós estamos. Ele olha Israel como um corpo e ele se inclui, é uma voz de dentro para fora. E no quadro em que estamos vivendo há um problema nesse contexto. Quando me acho bom em não me envolver na miséria do outro, é porque eu estou julgando que se eu me envolver na miséria do outro, essa disfarçada vida de bondade vai ser influenciada pela miséria de alguém. Então, eu decido não me incluir. Eu decido não me misturar. Eu decido não estar ali no meio de alguma forma ajudando, contribuindo, porque gente dá trabalho. Gente dá trabalho. E aí é o que está. Quando eu não me envolvo na miséria de alguém, eu sou mais miserável na vivência do que a vida de miséria que alguém está vivendo. Está entendendo? Amém? Essa mensagem veio para mim primeiro, não tenha dúvida disso. Miserável é quem não pode ajudar alguém e não faz. É quem pode ajudar alguém e não faz. Eu me torno uma vergonha quando eu não sinto mais a dor do outro, quando falta empatia. Aí eu me torno uma vergonha, pior ainda, nessa indiferença. O choro do outro já não me faz chorar. Eu só vejo com uma falsa justiça. Passa do lado, como aqueles sacerdotes em que o homem estava caído, foi roubado, espancado, passa do lado. Isso aí deve ter aprontado. Também tem a vida que merece, né? É a colheita. Comigo, eu não. Eu trabalhei, eu estudei, eu me esforcei, eu bababá. Mas nem para entender, nem para estender a mão, nem para dar um passo. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando que eu me torno uma vergonha? Quando o cair do outro já não me faz condoer-se. Quando o cair do outro já não me faz condoer-se. Caiu? Ha! Demorou! Parece que veio uma alegria dentro. Ha! Sabia que tinha alguma coisa ali. Mas demorou porque estava muita. Mas eu vou te falar. Eu sou uma vergonha quando eu não percebo que o outro não está bem. Porque eu chego no lugar, eu fico tão preocupado em eu absorver, em eu ter, em eu usar como acesso, que eu não percebo que pequenas chaves abrem grandes portas. Eu não percebo que às vezes uma ajuda a alguém pode abrir a porta da solução que eu estava esperando. A vida voluntária, ela tem muitas portas abertas, muitos acessos. Não que você vai fazer por interesse. Não, mas você vai agir como corpo. Você vai agir em nome de Jesus.
Meu irmão, nós estamos, nesse mundo que nós estamos vendo, nesse momento, nesse Brasil, nesse mundo, inclusive está querendo entrar na igreja de uma forma muito, entrou na igreja, mas de uma forma muito astuta, muito sagaz. Nós estamos sendo treinados para ser indiferentes. Estamos sendo treinados a julgar que o estilo de vida que vivemos é bom o suficiente para não nos envolvermos com alguém que precisa. Quando que eu me torno uma vergonha? Quando eu me torno surdo, quando eu me torno cego e insensível ao meu próximo. Não sou alcançado pelo choro de ninguém, protegido por escombros de desculpas. Acha que só vale enquanto canta, só vale enquanto prega, só vale enquanto estiver dentro de um templo. Que tipo de vida é essa? Que tipo de conceito pobre espiritual é esse? Uma vergonha querer resumir a fé em ritos religiosos. Alguns só prestam enquanto alguém pode usar. Aí se resume um manipulador. Mas quando está caído, ninguém vai. Quando eu falo ninguém, é lógico que eu estou falando num contexto maior, mas quando está caído, as pessoas desistem fácil. Querem deixar, às vezes, só para um líder, só para um pastor, só para o pai dele, só para a mãe dela ou dele. Querem deixar para alguém que diz que tem tempo e dinheiro. Eu achei engraçado semana passada, uma pessoa, não são aqui da igreja, mas os familiares falaram para mim de uma pessoa que estava doente e começaram a me ligar. Pastor, falo do contexto. E há anos, eu vivo para isso, né, mas eu tenho liberdade de falar isso. Né, não são da igreja nem nada, mas há anos eu ajudo esses familiares, de toda qualquer forma que você imagina. E daí, pastor, é o seguinte, eu não tive tempo de ir lá, os meus familiares não tiveram tempo de ir lá, e o nosso familiar está doente. O senhor que é pastor, o senhor pode ir lá, por favor, para resolver isso daí? E para ter acesso assim, e para fazer tal coisa, e para levar, e para fazer isso, e fazer aquilo? O senhor que é pastor, olha só, eu que sou parente, que sou familiar, que sou não sei o quê, eu não posso ir. Mas você tem que ter tempo, você tem que se virar. Isso quer dizer que o grau de importância para mim tem que ser maior do que o grau de importância de um familiar. Essa dificuldade de enxergar, quando é feito um apelo na igreja, por exemplo, gente, nós estamos precisando trazer alimento. Precisamos trazer alimento, está vazio, a gente distribui cesta básica para a família que realmente precisa. E é feito o apelo todo domingo, toda terça-feira, 2 vezes no domingo, e ninguém de nós fica mais pobre porque traz 1 quilo de alimento. Mas faz muita diferença quando você ajuda a Casa Lar, quando você ajuda uma comunidade terapêutica, faz muita diferença quando você entrega para uma família que realmente está passando por um aperto extremo. Esse mês, eu acho que a gente não teve 20 quilos de alimento doado. Não teve 20 quilos, de jeito nenhum. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando que eu me torno uma vergonha? Quando eu tenho discursos na internet sobre o governo e o governo. E eu não faço a mínima diferença. Eu acho que eu pagando as minhas contas só é o que basta. Eu estou fazendo a minha parte. Mas isso aí não é ser igreja. Isso não é ser corpo. Porque Jesus veio nos ensinar a ser corpo. Ele veio estender a mão a quem não consegue se levantar. Jesus, ele é a ponte para uma vida vitoriosa. Mas Jesus não está aqui. Ele está ao lado do Pai, no trono. O Espírito Santo está aqui em nós, nos convencendo. É a Bíblia que diz isso. E o Espírito Santo, Jesus falou, vou lhes enviar o auxiliador. O Espírito Santo nos auxilia, mas a decisão é nossa. Quando eu dou o passo para melhorar a vida de alguém, Ele está lá para me ajudar, Ele está lá para me indenizar, Ele está lá para me fazer avançar e avançar o próximo. Isso é extensão no reino de Deus. Mas se eu ficar simplesmente no meu mundo com as minhas injustiças, eu não sou igreja, eu não existo como igreja. É impressionante, porque a palavra de Deus, ela confronta a gente de tal forma para que a gente mude, porque Deus quer nos salvar. Deus quer nos fazer existir como corpo de Cristo. Salmo 133,
vai até o versículo 3, ele diz bem assim: quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. É como o orvalho que nasce no monte Hermão e escorre para o monte Sião. É como o óleo precioso que é derramado sobre a cabeça de Arão e escorre por sua barba. Versículo 3. Ali o Senhor ordena a bênção. Aonde? Na comunhão. O orvalho que nasce no monte Hermon significa provisão de Deus, que desce para o monte Sião. Sião tipifica povo de Deus, igreja. A provisão vem através de Jesus e vai para a igreja. É como o óleo precioso que é derramado sobre a cabeça de Arão e escorre pela sua barba. Isso é, o óleo é o Espírito Santo, a promessa sobre a cabeça de Jesus, que é o sumo sacerdote, e escorre pela sua barba vários fios, tipifica a igreja. É ali, nessa união, que o Senhor ordena a bênção. Dentro do corpo de Cristo. E enquanto algumas pessoas estiverem avulsas essa verdade, se tornam soberbas. E a Bíblia diz que Jesus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao... Já parou para pensar que Deus pode estar resistindo você? Porque eu paro para pensar se Deus não está me resistindo. Algumas pessoas simplesmente não dão um passo de fé para existir como corpo. Pastor, hoje a mensagem está pesada. Meu irmão, remédio forte é para doença forte. Não sei se já tomou bezetacil, mas o inferno deve ser feito de bezetacil, porque a dor que aquilo causa na gente, meu Deus do céu. O inferno não é possível. O inferno é feito de bezetacil e pedra no rim. Meu Deus do céu, é verdade. Misericórdia. E extração de dentes sem anestesia. Algumas pessoas só acham que outras pessoas vão valer quando se pode usar elas. Quando só se pode usar. E se vale, é por reconhecimento na sua ótica. Estou ajudando. Segundo ponto. Quando que eu me torno uma vergonha? Quando eu não reconheço o assolo. Quando eu não reconheço a destruição. Quando eu não reconheço a agonia. Quando eu não reconheço o medo. Guarda o que Neemias vai dizer aqui. Jerusalém. Primeiro ele traz a identidade de uma cidade. A identidade não mudou, mas o histórico sim. Não dá para viver uma vida de fachada por causa de identidade. Qual que é a minha identidade? Eu sou pastor Carlos. Mas não dá para viver uma vida de fachada. Eu sou pastor, tá? Cadê o teu rebanho? Quem que você está? E aí? Alguém tem que falar. E esse alguém é Neemias. Você é cristão? Eu sou. Você é discípulo de Jesus? Eu sou. Cadê os frutos? É que eu estou numa fase agora. Você é Jerusalém? Você é Jerusalém? Então há respeito. Você é Jerusalém? Então tem promessa. Mas não dá para esconder mais. Jerusalém, você está assolada. É como o que se vive dentro da cidade contradiz a ficha de identidade. São tão pobres. Jerusalém diz, Neemias, ela está destruída, está assolada. Não está bem não, mas está com a fachada dizendo que está bem só. Não dá para ficar vivendo demais. Eu estou dizendo que você tem que sair aí abrindo tua vida para todo mundo. Não é isso não. Mas tem um limite até você aceitar que Deus está resistindo você. Tem um limite. As coisas não vão, não andam, só finge que vão. Porque Deus resiste ao soberbo. Deus honra seu nome, preserva seu nome. Deus não fica expondo ninguém, mas Ele mostra a realidade para você. A realidade contradiz a identidade nossa, muitas vezes. Eu estou falando para você, de dentro para fora. Rixas, mágoas, egoísmo, facções, divisões, depressões, drogas.
Como é que está a tua mente? Como é que está teu coração? É uma roupagem que esconde uma vergonha. É uma roupagem que esconde uma vergonha. Eu me torno uma vergonha quando eu valorizo mais a identidade do que a realidade, escondendo ela de mudá-la, fantasiando ela para que eu não mude. Jerusalém está assolada. Está assolada. E a solução não é fugir de Jerusalém. A solução é arrumar Jerusalém, é arrumar essa identidade, porque tem uma promessa. Jerusalém está perdida e tem que reconhecer se quiser mudar. Então Neemias grita: eu me torno uma vergonha quando eu não reconheço o meu estado. Terceiro ponto. Você sabe quando que eu me torno uma vergonha? Sabe quando nós nos tornamos uma vergonha? Quando as portas estão queimadas. Neemias disse que as portas da cidade, quando eu falo portas, são as portas de entrada, são portas colossais, estavam queimadas. Ele com o seu animal, ele foi passando pela cidade. Depois, quando você leu o contexto todo, você vai ver essa descrição. Ele foi passando pela cidade com o seu animal, só cabia ele, porque estava tudo destruído, as portas estavam queimadas. E isso tem um símbolo aqui, um símbolo. Do que entra, do que sai, porque porta é um limite. Com porta eu determino o que entra, com porta eu determino o que sai. Agora, e quando eu estou sem porta? Eu literalmente perco o controle. Entra o que sempre eu lutei para que não entrasse, e sai o que eu sempre lutei para que não saísse. Isso é uma forma do diabo desgastar às vezes a gente. Você busca ser restituído por algo, e quando você volta, vê que perdeu algo que não queria, pois está sem porta. É sutilmente aquilo que você lutou para não entrar e acabou entrando. Olha a imagem de Neemias. Ele está desgastado, está florescido no seu semblante, todo esse desgaste. Tem um grande desafio de reconstrução e está exausto só de reconhecer a sua pobreza. Uma vergonha. Se perdeu o controle, se perdeu o limite. Deus levantou Jerusalém e Israel para ser um influenciador para todas as nações. E eles, Jerusalém e Israel, se tornaram invejosos das outras nações. Olha, eu não quero que tenha rei sobre vocês. Eu sou o rei sobre vocês. Eu vou ter um líder, um profeta, eu vou me comunicar com ele. Não, nós queremos um rei. Nós queremos ser como os outros povos. Por que eles têm e nós não temos? E eles entraram, como diz lá na comunidade, eles entraram nessa fita. Quando que eu me tornei uma vergonha? Quando eu perco o limite. A primeira coisa que Neemias percebe é que tem que pôr limite. Tem que colocar um limite. Tem que reconstruir as muralhas e as portas. Hoje é dia de dar um limite. Chega! Deus profetizou que os limites iriam voltar. E o que tem de sair, irá sair. O que precisa ficar, irá permanecer. O Deus da igreja não perde o controle, meu irmão. Mas eu não posso me esquecer que quando eu me tornei uma vergonha, foi. Quarto ponto. Quando eu não acreditei mais na reconstrução. Quando eu me torno uma vergonha? Quando eu não acredito mais na reconstrução. Já era. Ih, pastor, não vai mudar não. Brasil, daí para pior. Igreja, daí para pior. Ih, pastor, não adianta não. Eu vou garantir a minha, porque eu não espero nada de ninguém não. Nunca pude confiar, nunca espero não. Eu vou garantir o meu. Quando eu não penso como corpo. Quando eu não penso como família de Deus. Quando eu não acredito na missão. Neemias deixa bem claro o convite de recuperação. É uma convocação. Neemias está falando para aquele povo: vamos, pedra por pedra, dia após dia, pessoa por pessoa, centavo por centavo. Vamos! Tipifica uma influência,
A partir de mim, eu quero começar a melhorar as coisas. Quando eu ver teia de aranha no templo, eu que tiro. Quando eu ver que eu posso ajudar alguém, eu vou fazer, eu vou ter iniciativa, eu vou pedir, eu vou me virar. O que eu posso fazer? Como nós podemos fazer? Agora é muito fácil falar, pastor da igreja, aquele ali, ó. Eu não sou mãe dela? É a mãe dela que tem que resolver, sabe? Eu não sou pai dele? Eu devo exercer influência de reconstrução. O rei liberou, Deus liberou, e é para hoje. O rei liberou, é agora. Você sabe qual que é o maior poder da igreja de Jesus? Não é colocar a mão na cabeça de alguém e alguém ser liberto de espíritos demoníacos. Não é colocar a mão na cabeça de alguém, aquela pessoa que não via, passou a enxergar. Não é isso. O maior poder da igreja está ao alcance de todos. O maior poder da igreja é o amor de Deus. O maior poder da igreja é o amor. E através do amor vai vir todas essas coisas. Todas essas coisas. O rei liberou. Vamos reedificar. Vamos recuperar. Só depois que a gente reedifica, que deixamos de ser uma vergonha. Meu irmão, volta ao trabalho. Volta a transmitir a mensagem de Deus de uma forma ousada. Volta, meu irmão, a se envolver com a obra de Deus, se envolver com o corpo de Cristo de verdade e parar de ser uma língua de trapo, às vezes reclamão, reclamona. Quando eu falo isso, eu estou falando na frente de um espelho, porque também, naturalmente, eu falo para mim. Volta a se envolver, volta a ser igreja. Volta. A ruína tenta intimidar a gente. A ruína, as notícias ruins, elas tentam nos enfraquecer para que não haja reação. Mas passo por passo, dia após dia, nós vamos recuperar. Existe alguém, existe um lugar, existe uma missão. Neemias junta os poucos que tinha e reergue os muros e as portas de Jerusalém. Será que tem alguns poucos dispostos a reconstruir aqui? Será que tem pessoas dispostas a se envolver de verdade no corpo de Cristo? Porque a obra de Deus nunca aconteceu por aquelas pessoas que não querem. A obra de Deus sempre aconteceu para aqueles poucos que querem. Sempre foi assim. Sempre, esse evangelho chegou até mim e chegou até você, não foi porque aquelas pessoas, meu irmão, esse louvor que é feito, que você vira aqueles irmãos cantando de coração, entregando o coração para Deus, não foi feito por Zezé de Camargo e Luciano aqui, não foi feito por Metallica ou sei lá quem, que sabe tocar uma guitarra incrível, que tem uma voz afinada que é incrível. Foi feito pelos poucos, por quem quer fazer. Aqui não está um orador espetacular, incrível e blá blá blá. Um político, uma oratória de 5 anos. Não. Só está alguém que está entregando a palavra de Deus, que veio primeiro para ele. E quando vem o irmão orar, testemunhar, da mesma forma isso acontece. Não fique se subjugando, dizendo que você é pouco, que não pode, que você está cheio de problema. Porque todo aquele que Deus chama, sempre está muito ocupado. Todo aquele que Deus chama, sempre há uma indignidade que o constrange. Sou uma criança, não passo de uma criança. Quem sou eu? Todo aquele que Deus chama, olha para a sua vida, está com uma mão na frente e uma atrás, sem nada. Jacó, Deus quer fazer aliança contigo. Todo aquele que Deus chama, Ele está chamando para fazer aquilo que você não é, porque Ele quer fazer e ser através de você. Ser através de nós. Você está entendendo o que eu estou falando? Vamos deixar de ser vergonha. Vamos agir como corpo, porque esse lugar aqui, meu irmão, esse lugar faz a diferença no meio de 50 igrejas. E essas pessoas aqui, esse lugar aqui, enquanto eu vejo igrejas colossais, gigantescas, que matriculam 2 pessoas no Instituto Teológico, na mesma sala nós temos 15 da nossa igreja. Enquanto igrejas colossais vão mandar pessoas para fazer missões em outra cidade, mandam pouquíssimas pessoas, a nossa igreja manda um monte de pessoas e profissionais, porque é uma igreja ativa, viva. É uma igreja que levanta pessoas, levanta missionários de verdade, pessoas com estrutura, com legado de evangelho e extensão de reino. Porque é para isso que Deus está te chamando, para se anular, para que Cristo cresça e eu e você diminuamos.
E aí a nossa vida vai fazer diferença. Não é fácil para você talvez ouvir essa mensagem, não é fácil para eu pregar também, mas é a mensagem que nos cura. Cura-nos do orgulho, cura-nos da resistência. Deus tem vida para mim e para você de verdade. E Jesus falou assim: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Se coloque em pé em nome de Jesus Cristo. Põe a mão no teu peito assim, fecha os teus olhos. Em nome de Jesus. Nós estamos sendo uma vergonha especulativa. Hoje, você que está na tua casa aí me assistindo, principalmente para você que está aqui, você vai fazer alguns votos com Deus. Porque se essa mensagem não veio só para mim, veio para você também, e você tem que existir como corpo, você vai parar de retardar a tua vida. Você vai parar de achar que é muito cedo, ou que o teu orgulho vai falar por você. Você vai se posicionar como servo e serva de Deus. E hoje você vai fazer os teus votos com Deus. Tanto de alimento, quanto de finanças, quanto de ajuda. Você vai unir forças para ajudar o próximo, num corpo. Porque você vai correr, se você não fizer isso, você vai correr atrás do dinheiro, e o dinheiro vai fugir de você. Você vai correr atrás de família, a família vai fugir de você. Você vai correr atrás de paz, e a paz vai fugir de você. Porque você está fugindo de Cristo. Eu não estou fugindo de Cristo, pastor. Você está fugindo do corpo dele. O corpo de Cristo é Cristo. Eu vou orar por você. Você vai pedir perdão para Deus por ser uma vergonha. E você vai se comprometer com Deus em oração. Santo Deus, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Perdão ao Senhor como nação brasileira. Perdão ao Senhor, porque estamos sendo indiferentes a muitas obras sociais que deveríamos estar tomando frente. Perdão, Senhor, porque estamos indiferentes a tantas pessoas que realmente estão sofrendo psicologicamente, pessoas que estão precisando de oração, que estão precisando de visita, pessoas que estão precisando de alguma ajuda. Nós estamos pedindo perdão ao Senhor como igreja, porque como instituição nós estamos muito envaidecidos com discursos apenas, mas com a praticidade apenas com poucas pessoas exercendo algo tão grande, Senhor. Muitas pessoas querem estar somente na multiplicação de pães e peixes, milhares e milhares, mas apenas 120 nas orações, apenas 120 esperando a tua promessa, servindo e partilhando do pão. Ah, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, queima no coração dos teus filhos o se entregar à tua palavra, porque não percebemos o quanto nós estamos sendo soberbos, não percebemos o quanto estamos sendo arrogantes, e queremos pedir a tua cura, a cura desse ego, que nos faz fugir da verdadeira identidade de um cristão. Sara as nossas vergonhas, Senhor, nos faz enxergar como um espelho tudo isso que nós estamos fazendo. Em nome de Jesus Cristo, faz queimar nos olhos, para que não possamos fugir, para que não possamos ser indiferentes. Ah, Espírito Santo, nos ensina, nos ajusta, nos mostra, nos encurrala, porque o teu nome tem que ser honrado, tem que ser glorificado, o teu reino tem que ser estendido. Há um potencial, Pai, em nós, que vem da tua palavra, que vem do teu Espírito Santo, que diz que nós podemos todas as coisas do Senhor que nos fortalece. E se precisarmos de alguma coisa, se a tua palavra estiver em nós, e nós estivermos no Senhor, podemos pedir, Pai, e nos será feito. Em nome de Jesus Cristo, da memória, a memória da comunhão, a memória da salvação, a memória do perdão, a memória do poder que há na ligação contigo e um com os outros. E que Satanás caia por
terra, seja envergonhado em tudo que ele tenta criar, Pai, de dissimulação, em tudo que ele tenta criar, Pai, de medo de amar, medo de exercer, medo de contribuir, que ele seja envergonhado. E que em nome de Jesus Cristo haja multiplicação de ovelhas, multiplicação de curas, multiplicação de louvor, multiplicação na prosperidade. Haja, meu Deus, o amor verdadeiro frutificando através do teu corpo, para que tenhamos a consciência de que nós somos as tuas mãos, os teus pés, nós somos a sua voz aqui. E que isso, Pai, seja ligado aos céus, pois assim nós te agradecemos, em o nome de Jesus Cristo, e todos digam, amém. Louvado seja Jesus. Amém, povo de Deus?